Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Qual o seu alcance, suas principais dúvidas, benefícios, vantagens e desmistificar esse tema? Ficou interessado? Acompanhe esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Hoje o Simpol vai debater a Lei Orgânica Nacional que foi aprovada recentemente no plenário da Câmara dos Deputados e agora foi encaminhada ao Senado. Estaremos aqui junto com o diretor Thales analisando os principais pontos dessa lei para que você possa ter equalizado todas as suas dúvidas e a gente possa, com muita transparência, abordar esse tema, né, diretor Thales? Exato, perfeito. A gente tem trabalhado aí na questão da lei orgânica, as partes específicas direcionadas aos policiais civis dentro de uma diretriz básica, né? Acho que seria interessante a gente fazer uma introdução, explicar o que é a lei orgânica, desmistificar algumas narrativas que tentam impor ali aos policiais, esclarecer e demonstrar avanços, demonstrar o que ficou, o que a gente ainda pode corrigir aí ao longo da persecução dela lá no Senado, né, e continuar fazendo os trabalhos aqui na frente parlamentar. O primeiro ponto realmente é esse, né? Acho que os colegas têm muita dúvida do que é uma lei orgânica, essa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, quais são os efeitos práticos dela, né? E como você falou, ela é uma diretriz macro nacional regulamentando alguns aspectos do âmbito da Polícia Civil, principalmente questão de competências, para que as outras instituições não avancem nas competências das polícias civis e também uma série de direitos, de atribuições ali, né? Mais ou menos esse sentido da lei, né? Exato. A lei de âmbito nacional vai alcançar todos os policiais civis e o trabalho, né, do Simpol, juntamente com a Cobrapol e das demais entidades, é buscar contemplar direitos dentro dessa questão de organização, uma estrutura, digamos assim, macro, institucional, é muito mais voltada para a questão institucional. Como, por exemplo, a lei ela traz uma previsão de preservação de local de crime. Quem vai fazer a preservação de local de crime? A gente sabe que hoje tem outras instituições que acabam fazendo a preservação de local e pode ser que você perca a informação para dar continuidade naquela investigação. Então a lei ela vem assegurar a preservação de local de crime para a Polícia Civil do Distrito Federal, impedindo com que outras carreiras façam essa função que é nossa e é importante, né, para o âmbito da investigação. O que a lei prevê basicamente são 3 eixos: um de organização básica da instituição policial civil, quais as unidades que todas as polícias civis precisam ter, um eixo de atribuições e competências e um eixo de direitos e vantagens. São esses 3 pontos, abordando de maneira macronacional, questão de organização mínima. Nossa estrutura organizacional aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, ela já é referência, ela vai ser pouco afetada com essa legislação macro. Depois tem-se uma questão de competência e de atribuições, onde a gente preserva a Polícia Civil frente ao avanço de outras instituições, de outras polícias que tentam avançar nas nossas atribuições. É um aspecto muito importante. E o terceiro eixo, finalizando, é a questão dos direitos e das vantagens para a carreira policial civil. Especificamente aqui no âmbito da Polícia Civil houve uma discussão muito grande com relação à definição de competências quanto ao nosso ente. Quem é que cuida da Polícia Civil do Distrito Federal? E isso a legislação trouxe de forma muito clara. Nós temos um artigo específico na Lei Orgânica Nacional, o artigo 48. Vou até pedir para a produção colocar aqui na tela para que a gente possa acompanhar e avaliar em conjunto esse artigo junto com vocês, para deixar de forma clara. O que esse artigo prevê? Que os estados, e de forma expressa, no caso da Polícia Civil do Distrito Federal, a União devem se adequar ao disposto nessa lei no prazo de 12 meses. O que prevê esse artigo? Que a Polícia Civil do Distrito Federal precisará ser reestruturada no prazo de 12 meses pela União. O que essa lei está assegurando? Uma janela de oportunidade para que a gente tenha a nossa própria lei orgânica, a lei orgânica da Polícia Civil do Distrito Federal, lei orgânica específica, com o reenquadramento, a reestruturação nos termos da Lei Orgânica Nacional. Ou seja, a Lei Orgânica Nacional é apenas uma diretriz. A Polícia Civil do Distrito Federal precisaria ter a sua lei orgânica específica e é nesse momento de discussão da lei orgânica específica da Polícia Civil onde a gente também pode trabalhar a questão da nossa reestruturação e, por que não, trabalhar uma lei orgânica conjunto com a Polícia Federal. Não é isso, Thales? Exatamente. Quando se fala em reestruturação
e em lei orgânica são coisas distintas. Então, a lei orgânica ela traz a possibilidade de você trabalhar a reestruturação. Quando a gente também escuta falar de lei orgânica da Polícia Federal, vai, obviamente, tratar dos policiais federais, vai tratar de diretrizes da Polícia Federal, emissão de passaporte, enfim, uma série de questões específicas. Isso não obsta que as reestruturações das carreiras sejam, ou melhor dizendo, continuam sendo da mesma forma. Então, como vai ser a União que vai nos regular de forma específica, temos então uma similaridade para trabalhar junto com o Ministério da Justiça, né, lá dentro do governo federal, os parâmetros nos mesmos termos, assim como hoje já o são, né? Inclusive dentro dessa perspectiva a gente conseguiu trabalhar, né, o sindicato conseguiu trabalhar o artigo 42. O artigo 42 ele trata de forma específica a questão da subsidiariedade do governo do Distrito Federal, ou seja, ele reforça o nosso vínculo primeiro com a Polícia Federal, pois deixa de forma expressa que a Polícia Civil do Distrito Federal é regida pela 4878, é essa legislação que nos vincula à Polícia Federal, mas ao mesmo tempo ele regulamenta de forma suplementar a questão do GDF. Por que essa regulamentação de forma suplementar? Para sepultar de vez as discussões jurídicas com relação à instituição suplementar aqui do GDF de alguns benefícios, direitos e vantagens que a gente já tem. Então a gente enterra as discussões jurídicas sobre a condicionalidade ou não da criação desses benefícios, como a assistência à saúde, voluntário, auxílio uniforme, que são regulamentados aqui pelo Distrito Federal. Então a gente coloca o quê? Uma solução jurídica para que a gente tenha perenidade com relação a esses benefícios, mas deixa de forma clara que a nossa vinculação é com a Polícia Federal. É uma questão assim de trabalhar em várias frentes, né? A gente tem um problema a ser resolvido aí de questão de dupla paternidade e dentro desse cenário a gente consegue inserir em uma lei que vai ser de âmbito federal a questão de forçar a União a nos reestruturar, mas ao mesmo tempo a gente consegue colocar aqui, como fica bem claro, que cabe ao Distrito Federal regulamentá-la e legislar sobre normas específicas e suplementares a respeito de prerrogativas, vedações, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. E isso cria mais uma possibilidade, assim como a gente conseguiu trabalhar lá atrás na MP 1014, a possibilidade da assistência à saúde. Então, assim, é mais uma janela. Então, isso não se trata de, como eu já ouvi falar, de levar para o GDF ou não, porque são questões constitucionais. Os policiais precisam entender que essas questões de a quem compete estão previstas na Constituição e apenas uma emenda, né, uma emenda à Constituição é que vão fazer essa alteração. É um trabalho árduo, né, um quórum qualificado e a gente precisa resolver os problemas de imediato, né? Não dá para ficar esperando ali 10, 20, 30 anos. Então a gente dá mesmo, né, em uma lei que é uma janela de oportunidade, a gente pode criar esses direitos aqui, é mais uma possibilidade de criar os direitos com os recursos que são nossos do Fundo Constitucional e também mantém a possibilidade de fazer uma reestruturação nos moldes da Polícia Federal. Nós somos policiais civis da capital da República, nós exercemos um trabalho de excelência na capital e no Brasil inteiro, né? Nós batemos recordes, nós somos referência, nós somos modelo. Isso foi reforçado, inclusive, nas reuniões junto com a Cobrapol, junto com os parlamentares. E o que nós temos que deixar claro nós temos uma questão de vínculo, tínhamos o mesmo subsídio, né, e não recebemos ali de 2016, que foi rompido. Então a gente tem que trabalhar para buscar isso, mas a gente tem as nossas especificidades, né? O colega, ele sente prazer em estar numa sessão de investigação, numa delegacia, fazendo o seu trabalho com excelência. Exatamente, Thales. O que a gente está buscando com esses normativos? Que a gente tenha recuperado a nossa isonomia remuneratória com a Polícia Federal, mas ao mesmo tempo a gente permite que as nossas peculiaridades sejam equalizadas aqui, ou pelo GDF, ou pela reestruturação, que no caso a União teria 12 meses para fazer. Então esses dois artigos, o 42 e o 48, o que eles fazem? Eles abrem uma janela de oportunidade para a nossa reestruturação, para a nossa lei orgânica específica, que pode ser em conjunto com a Polícia Federal ou não, abrindo essa janela para que a gente tenha o nosso subsídio novamente vinculado à Polícia Federal, mas ao mesmo tempo preserva
e amplia a possibilidade de outros benefícios que são peculiares à atividade policial civil aqui do Distrito Federal. Thales, aproveitando um pouco um gancho, um outro tema muito importante da lei orgânica, que é um outro norte dessa lei, é a questão da modernização da carreira. Ela prevê a possibilidade de unificação dos cargos da base no cargo de oficial investigador policial, que traria um avanço significativo. É um outro eixo dessa lei, talvez um dos mais importantes, se não o mais importante previsto nessa lei, e que tem um impacto significativo para a categoria policial civil. A gente unificaria os cargos da base num cargo único para que a gente possa ter um cargo moderno, com atribuições de nível superior, com uma qualificação adequada e com uma remuneração adequada, que é o mais importante para o policial também, né? Isso, essas questões de polícia civil aqui no Brasil, né, de forma assim, tem um trabalho muito burocrático, e acho que essa unificação ela busca trazer a modernização diante do cenário atual. A gente busca avançar nessa questão. A legislação ela traz não só a mudança da nomenclatura, né, oficial investigador de polícia, justamente para deixar formalizada essa natureza de nível superior, mas também traz atribuições de nível superior, ingresso de nível superior. Alguns estados o ingresso ainda não é de nível superior, então equaliza isso, padroniza. No nosso caso aqui especificamente, você traria a unificação das atribuições para o cargo de agente policial de custódia, ou escrivão de polícia, agente de polícia, os cargos da base da Polícia Civil num cargo novo, né? Ela autoriza essa unificação, lembrando que naturalmente os direitos dos servidores que quiserem permanecer no atual cargo serão resguardados. Há essa possibilidade do servidor fazer uma opção para permanecer no atual cargo, ou então migrar, né, para esse cargo novo, e os servidores aposentados também seriam enquadrados na nova nomenclatura, no novo cargo, para que possam ter resguardados os seus direitos e também as suas pensões, no caso. Outra situação também, que é o outro eixo da lei, questão de direitos e vantagens, né? A gente teve com a criação do nosso subsídio a unificação de vários direitos, então essa lei ela retoma alguns temas que são caros também à Polícia Civil, independente da condição remuneratória, então ela deixa de forma expressa que mesmo sendo subsídio, algumas vantagens dessas estarão previstas, né? Essa lei então retoma algumas discussões que a gente perdeu aí ao longo dos anos com a criação do nosso subsídio. Você consegue listar algumas de cabeça? Você lembra de algumas que são importantes? Vamos dizer o adicional noturno. Quando a gente questiona de forma constitucional a possibilidade ou não de o policial gozar do seu adicional noturno, quando da criação da lei que nos tornou o subsídio, eles fizeram lá, juntaram todos aqueles adicionais e tornaram, né, criaram apenas o subsídio, unificaram tudo. Só que há uma desigualdade hoje. Se você colocar um policial que está numa escala de 24/72 trabalhando à noite, ele precisa ter aquela remuneração que está prevista na Constituição, né? Então, quando a Constituição ela deixa claro os direitos dos trabalhadores, entre eles os adicionais, ele tem uma razão de ser. E quando se fala em subsídio, o Constituinte ele quis evitar que você criasse adicionais para dar um salário. E a ideia não é essa. A ideia é dar uma compensação àquele policial pelo aquele desgaste, aquela hora extra, né? Então, as normas do direito constitucional elas não se anulam uma com a outra. Elas precisam dialogar. E há uma interpretação, um entendimento, e a lei orgânica vem justamente corrigir essa questão, né? A lei orgânica vem devolver os nossos direitos aos policiais, aqueles que estão exercendo essas atividades. Quando foi instituído o nosso subsídio, né, a legislação ela trouxe ali de forma específica que estaria incorporado ao subsídio a questão do adicional noturno. Mas é como você falou, essa é uma alteração que pode ser, ela não conflita no âmbito constitucional. Tem estados que, mesmo recebendo por subsídio, o subsídio ele não englobou o adicional noturno, então os servidores conseguiram na justiça o recebimento do adicional noturno mesmo no regime de subsídio. Então, como a Lei Orgânica Nacional é uma legislação federal, ela altera a legislação federal que proíbe o adicional noturno para as carreiras policiais civis aqui do DF. Então, essa possibilidade ela é concreta, é real, né? Porque se altera ali essa questão não só do adicional noturno, mas outras também. Você tem o retorno da licença especial, que a gente perdeu, né? A cada 5 anos, 3 meses de licença especial, podendo ser convertido em pecúnia, a periculosidade, a insalubridade, o sobreaviso indenizado, que hoje ainda não tem regulamentação, a questão da assistência à saúde, que a gente já tem, essa legislação prevê também, outras situações do auxílio uniforme. Então, traz uma série de direitos que a gente foi perdendo ao longo do tempo e que a gente
dentro da nossa gestão a gente vem trabalhando e reconquistando alguns deles, e essa lei orgânica agora ela vai possibilitar expandir muito, especialmente essa questão do licença especial, que tem um impacto significativo na carreira, questão do adicional noturno, insalubridade, periculosidade, mesmo no regime de subsídio. Isso. Dentro desses direitos, havia uma reserva de vagas, né, para o concurso de delegado de polícia. Era 40% das vagas aos policiais civis e federais que a gente vinha trabalhando junto com a Cobrapol. Inclusive, no final do ano passado, o texto que foi para a Câmara foi com essa reserva de vagas, né? Nós tivemos ali pessoas que, né, questionaram tudo, e ela acabou não tendo a liderança, todas as lideranças necessárias para que ela fosse votada, porque ela poderia até já ter sido contemplada também com esse direito, né? A gente conseguiu aprovação apenas do regime de urgência no final do ano passado, mas que agora, ainda que foi retirado nesse novo parlamento, há um trabalho do Simpol para que seja restabelecido, né? A gente já reuniu com a senadora Leila, né? Levamos essas demandas, vamos continuar trabalhando para que seja restabelecido. E quando se fala em constitucionalidade dessa possibilidade, não é uma questão de ascensão, você está lá e você vai ascender, porque isso é flagrantemente constitucional. É muito uma questão de reserva de vagas, uma cota, né? Assim como tem cotas hoje, né, para as diversas áreas, teria uma cota para os policiais. Isso já ocorre, isso não tem... Lembrando, né, que não seriam especificamente para o policial civil do Distrito Federal, né? Seria essa reserva de vaga para os policiais civis e federais do Brasil inteiro. Para uma análise de constitucionalidade. Exatamente. Isso. Então, por exemplo, assim, um policial civil aqui do Distrito Federal poderia fazer um concurso para delegado de polícia de Goiás, utilizando essa reserva e vice-versa, nesse sentido, de que você não faz uma reserva interna, não é uma reserva de mercado interno, mas sim para todos os policiais civis, até com uma questão de valorização. Você traria para um cargo de delegado uma experiência profissional já na área, e também você incentivaria o policial a continuar dentro da polícia judiciária, não na mesma, mas em outras, dependendo do caso, mas você teria uma continuidade na função policial. O colega entraria como oficial investigador e ao mesmo tempo teria essa reserva de vaga para os cargos de delegado. Essa reserva, como o Thales muito bem colocou, ela não conseguiu consenso nesse ano, ela foi retirada pelo relator no texto que foi aprovado na Câmara, mas a gente continua trabalhando no Senado para que a gente possa avançar com ela também. Lembrando que a perspectiva do trabalho dessa lei orgânica no Senado é para que ela seja trabalhada de forma célere. A princípio, não deve tramitar na Comissão de Segurança Pública, mas tudo isso é um acordo político, né? Deve tramitar só na Comissão de Constituição e Justiça, o que antecipa a tramitação desse projeto. Mas as discussões ainda estão acontecendo, então a gente acredita que num lapso temporal relativamente curto a gente consiga ter aprovada essa lei orgânica no Senado e a gente possa ter essa janela de oportunidade para trabalhar uma lei orgânica específica da Polícia Civil e a nossa reestruturação também. E tem outros temas também que ela prevê, que é muito importante. Essa questão dos benefícios, a gente sempre reforça porque ela impacta diretamente. A gente fala, às vezes, do aspecto abstrato da lei, questão de atribuições, organização básica, mas ela tem aspectos concretos, como o Thales colocou. O colega, por exemplo, no plantão recebeu um adicional noturno. O colega com 5 anos de serviço tem uma licença especial, tem uma insalubridade. O colega escalado de sobreaviso ter a sua remuneração de sobreaviso. Tudo isso ela afeta o policial de maneira concreta. E tem outros também. Tem uma questão da definição de um database. Ela autoriza que a gente possa instituir um database de negociação remuneratória para as carreiras policiais. Isso é muito importante para que a gente não atravesse mais esse vale aí de vários anos, esse gap de vários anos sem qualquer avanço remuneratório. Traz também a perspectiva de mediação judicial. Então, se não houve um acordo ali com o governo, que pudesse ser levado à justiça, para a justiça arbitrar a questão da recomposição das carreiras policiais civis em vista do direito de greve que foi retirado do Supremo. Então surge essa possibilidade de mediação judicial. Então uma série de avanços que de fato vai modernizar a carreira policial civil. Isso, ela cria um ponto importante para se apontar. Ela coloca diretrizes para dar eficiência. Por exemplo, a gente vê muito hoje nas delegacias, muito inquérito, se instaura-se muito inquérito e é tudo muito número,
né? E ela vem limitar ali. Ela fala, não, vamos dar eficiência, vamos trabalhar no que importa, vamos colocar a quantidade mínima de policiais, ela obriga a quantidade mínima de policiais conforme a região, conforme a natureza. Aquela região lá tem mais homicídio, então tem que fortalecer mais o combate ao homicídio, ali é violência doméstica, tem que fortalecer. Então ela direciona porque torna mais linear, mais igual a todos os policiais, né? Que é um questionamento que a gente sempre tem aqui no sindicato. A unidade tal tem tantos policiais, lá tem menos crime, e aí lá se instaura mais inquérito, se relata mais para mostrar para a Secretaria de Segurança aqueles números, né? Então é uma lei que ela traz o policial para a realidade mesmo, para fazer aquele combate à criminalidade, para que seja reduzido a criminalidade, e você também tem uma qualidade de vida, você consiga trabalhar, você consiga fazer o teu trabalho sem aquela demanda por números, mas uma demanda para a eficiência da atividade policial, né, na redução de crimes. E lembrando, Thales, que esse trabalho é conjunto, né? O Simpol integra com o Barpol, que é uma Confederação Nacional dos Policiais Civis, que tem capitaneado a luta pela aprovação dessa lei orgânica, e a gente tem atuado muito em conjunto com eles também dentro do Congresso para que a gente possa avançar e trazer de maneira concreta para o policial civil a melhoria lá na base, lá na ponta, que ele sinta na família dele os avanços que essa lei pode trazer, não só essa lei, mas outras pautas também. E é importante também que a gente sempre reforça, acompanhar as informações pelo seu sindicato, que é fonte de informação segura. Essa lei ela é pública, né? Ela está lá no site da Câmara, a gente vai encaminhar no link, deixar postado no site também para que você possa ler, compreendê-la com bastante cautela, para que a gente possa sempre trabalhar e avançar nas questões dos policiais civis, que é o que mais importa, né? Perfeito. Diego, então, muito bom. Gostaríamos aqui de agradecer a você, policial civil, que acompanhou esse podcast informativo da nossa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, compreendeu bem os aspectos do tema. A gente está sempre à disposição para que a gente possa esclarecer outras dúvidas. Entra no site, baixa o texto dessa lei, faz uma leitura, acompanha o texto lá para que a gente possa trabalhar com muita maturidade esse projeto de lei. Agradecer muito aqui a presença do Thales e agradecer principalmente a você que acompanha as notícias pelo seu sindicato. Um forte abraço a todos. Estaremos sempre lutando em defesa da categoria policial civil.